muitas vezes nós estamos presos a um padrão de relacionamentos. E não compreendemos porque que eu já estou no 4º ou 5º relacionamento e todos os meus relacionamentos são abusivos. E eu não compreendo porquê. Porque nós não merecemos melhor. Porque nós temos aquele padrão e sentimos-nos atraídos de forma inconsciente por aquele tipo de pessoas. Mas gostamos de ser maltratados? Não gostamos. Não gostamos, mas como nos desenvolvemos, se calhar... É o confortável. Exatamente. É mau, mas é o confortável. É o confortável, é isso mesmo. Acaba por ser o confortável. Aqui também o psicólogo pode entrar para conseguir quebrar aquele padrão. Para a pessoa compreender o motivo que a leva a ter aqueles relacionamentos, naquela forma de relacionamentos com aquele tipo de pessoas. Quando falo tipo, não é por mal, é mesmo um padrão de pessoa que São nós... pessoas que na prática também sofrem e também precisam trabalhar em si. Precisam, e que têm esta exteriorização dos seus comportamentos, mas que por dentro também estão partidas. Também estão, claro Só que que sim. dão o outro lado, um torna-se um bocado mais fraco e o outro finge-se mais forte. Finge-se mais forte, finge-se, porque no fundo não está é. destroçado na mesma e precisa na mesma de ser acompanhado. Mas aqui, para o lado da vítima, a pessoa que vê que está sempre neste padrão de relacionamentos pode quebrar esse padrão com terapia e consegue quebrá-lo. Mas o primeiro passo é reconhecer que tem aquele padrão. É muito difícil. E isto da parte agora especificamente do abuso sexual. A verdade é que o abuso sexual pode acontecer com estranhos, mas pode acontecer dentro de relações. Claro. E se calhar, penso eu, que dentro da própria relação ainda quebra mais a pessoa, porque havia uma confiança extra depositada no outro. Sim. Ou, em quem dizem relação, não diz só relações amorosas. Estou a falar, por exemplo, infelizmente, de relações entre pais e filhos. Entre familiares, que marca a criança, o jovem, a mulher e o homem, porque também os homens são vítimas e podem ser vítimas de abuso sexual. E às vezes, coitado do homem, neste sentido, acaba por ser completamente posto de lado e gozado. E é triste, não é? E é triste porque é vítima, mas não podes exteriorizar, porque senão é a parte fraca. Acabam por deixar maiores marcas, penso eu, do que, entre aspas, uma simples pessoa que na rua apanhou e... Sim, isso vai depender muito da pessoa que é vítima. Depende. Nós podemos ter situações onde uma pessoa pode ser, como estava a falar, apanhada na rua e ficar com marcas tão ou mais fortes como alguém que foi em casa. Isso vai depender muito da situação, da pessoa, vai depender de tudo. São tantos fatores que era impossível estar aqui a falar deles todos. São tantos. Por isso, aí nós não temos, mais uma vez, uma fórmula, mas todos eles, isso de certeza, todos conseguem recuperar a vida, ou então, se for uma vida sempre de abusos, conseguem ter uma vida diferente. Porque recuperar já não daria para recuperar, não é? Porque não existia antes uma vida sem abusos, mas toda a gente consegue reformular a sua vida e ter uma vida plena. Nós temos estado a falar de atos continuados de coação, de ameaças verbais continuados, mas uma pessoa que é vítima de um ato desumano, um ato só, pode perder a sua autoestima, a sua confiança? Pode devido à vergonha, à culpa, por vezes de falar com outras pessoas, desabafar e ser negligenciada, dizerem, foste tu, ou... Compreende? Isso pode fazer com que tenha os mesmos efeitos. E como é que a pessoa, porque nós estamos aqui a falar de vítimas, mas no final do dia a pessoa pode transformar-se de vítima em sobrevivente. Como é que se troca aqui este chip? Eu já não sou vítima mais disto, eu sobrevivi a isto. Eu sobrevivi. Isso aí é um chip que é muito importante de ser alterado e gosto dessas palavras. Isso é possível, mas primeiro é preciso que a pessoa reconheça. Passa sempre por isso, pelo reconhecimento. Passa sempre pelo reconhecimento. Sempre, passa sempre pelo reconhecimento. Porque às vezes a pessoa não quer enfrentar que passou. A pessoa não quer enfrentar, não quer admitir que passou, tanta coisa que pode passar pela cabeça das pessoas. Mas a partir do momento em que a pessoa admite que passou por aquela situação, que procura ajuda, o psicólogo, o psiquiatra, quem for, vai ajudá-la a reformular as ideias, a reformular a forma como vê. O que aqui o psicólogo vai ajudar é a mudar a maneira como a pessoa viu aquela situação. Porque apagar aquela situação não é possível. O que nós podemos fazer é reformular aquela situação e mostrar
o outro lado e mostrar tudo a parte positiva, e ponho entre aspas porque não tem nada de positivo, não é? Mas a palavra que eu consegui mais adequada foi essa. Conseguir ver os pontos que podem fazer dessa pessoa, não uma vítima, mas sim uma sobrevivente, como estava a falar. E a maneira, estava a referir há bocado, mas a maneira que cada um lida à sua maneira. Mas isto vem muito de dois lados ou só de um, que é a parte genética, a parte que cada pessoa cientificamente realmente é, ou pelas experiências que viveu e que construiu assim a sua personalidade. Vem dos dois lados porque nós sabemos que cada pessoa reage à sua maneira. Se calhar nestes casos de violação e de abuso sexual, uns reagem exteriorizando completamente de raiva, revolta, e outros fechando-se em si próprio. Isto depende de que fatores? Assim, a parte genética, nós não podemos dizer que eu sou o que sou hoje pela genética que trago. Porque, claro que nós somos sempre afetados pela parte genética, trazemos os nossos antepassados todos aqui, mas a verdade é que a forma como eu encaro a minha vida, ela vai ser desenvolvida durante o meu crescimento. Nós temos, por exemplo, situações de gêmeos idênticos, que têm exatamente a mesma genética e são pessoas completamente diferentes. Por isso aqui vai tudo ser da construção que eu faço de mim e da construção que os outros me ajudam a fazer de mim. Daí tão importante, aquela parte que estávamos a falar logo no início, das crianças, de ser tão importante que as crianças sejam incentivadas a fazer, sejam incentivadas e que nós lhes mostremos que elas são capazes, para depois construirmos um adulto capaz e que numa situação de abuso poderá passar muito pouco tempo pela vítima e passar logo para a parte de sobrevivente, porque vê a vida de uma forma completamente diferente. E é possível que uma pessoa que, à partida, parece estar a superar bem este tipo de experiências negativas, apenas esteja a fazer um recalque na sua memória... Esconder debaixo do tapete. A esconder? É? Sim. Isso pode acontecer. Só mesmo com ajuda especializada é que se consegue perceber, e só falando com a pessoa, e a pessoa tem sempre que colaborar. Portanto, aqui a ida o psicólogo necessita sempre da colaboração. Não pode ser obrigada a pessoa. A pessoa não pode ser obrigada. Não vai de lá dizer nada. Porque não não só perder tempo e gastar dinheiro. Não vai conseguir dizer nada, não vai conseguir ter o tratamento necessário, mas é sempre necessário o acompanhamento para se perceber. O que é pior? É pior, entre aspas, lidar com uma pessoa que exterioriza e que se revolta, ou a pessoa que põe tudo para dentro, guarda como se nada tivesse acontecido? O que é pior? De lidar com psicólogo neste caso. É mais fácil lidar com os que exteriorizam logo. É mais fácil porquê? Porque eu vou conseguir logo perceber. Identificar. E depois, mais facilmente, consigo fazer o caminho. Uma pessoa que não fala tanto é mais difícil, mas não é impossível. Portanto, a pessoa consegue depois começar a exteriorizar. É preciso existir sempre uma relação de confiança com o psicólogo. Portanto, há muita gente que pode não acertar sequer à primeira no psicólogo certo. Porque é uma conversa, tem que estar à vontade com a pessoa. Exatamente. Tem que estar à vontade, tem que perceber que está ali livre de julgamento. Tem que perceber que tudo aquilo que falar é sigilo, portanto, nunca poderá sair dali. É segredo absoluto. Falar com um estranho às vezes do que falar com alguém que nos conhece. E é mais fácil, exatamente. Mas aqui acaba por ser o papel do psicólogo fica mais facilitado com a pessoa que exterioriza, mas o psicólogo tem ferramentas para conseguir que a pessoa que não exterioriza fale na mesma. Portanto, não é por aí. E nós estávamos a falar há bocado, e acho que é um tema importante porque pouco é falado e pouco é discutido, que é isto dos relacionamentos abusivos. Estávamos a falar da parte do ciúme, mas que outros fatores é que identificam um relacionamento abusivo? Basicamente seriam os fatores que estávamos a falar há pouco, do controlo. O controlo, se nós sentimos pelo nosso parceiro, parceira, não importa, se nós sentimos algum género de medo... Isso é péssimo. Pronto. Não é preciso dizer mais nada. É ali um indicador, uma campainha a Exatamente, é uma campainha. Então, se eu tenho medo, porquê é que eu tenho medo? Eu tenho medo porque controlam... não quero fazer isto porque ele vai ficar chateado. Pronto, já estou numa relação abusiva. Nem sequer precisa haver qualquer tipo de problema de violência física. Não é porque a parte física nós identificamos melhor. É mais fácil de perceber. Outros que ouvem muitos gritos, ouvem... Pode nunca chegar a haver a parte física. Até pode não haver gritos. Sim. Pode ser muito calmo.
muito calmamente dizer assim, certas a tempestade coisas. no copo d'água, assim, Exato. Não há tempestade, não há tempestade. É assim, uma coisa não mesmo... É causa é lá dentro. E ainda é pior, acaba por ser mais difícil de identificar. Mas eu costumo dar este exemplo. Se nós sentimos medo, é a tal campainha. Alguma coisa não está certa. Porque senão nós não sentimos medo. Porque o amor é respeito. O amor não é medo. Mas, se calhar, também tem que se quebrar esta parte da sociedade que romantiza, como estávamos a falar há bocado, os ciúmes, o controle é tão bom, todos os filmes agora, o homem controla a mulher. Mas porquê que as pessoas mantêm este tipo de relacionamento? Porque não identificam porque a campainha não tocou. A campainha tocou. Quando se sente medo, Eu acredito que percebam que a campainha tocou, mas é a sociedade, o romantizado da sociedade. As amigas depois dizem, ele tem ciúmes, tão atraente, que coisa boa. Eu acho que a pessoa nem vai falar. Ou nem fala. Porque os outros vão identificar. Vou identificar por ela. Isso não é normal. Mas outros veem. Ou então, se calhar, acham normal. Quantas vezes é que não vemos situações no dia-a-dia, na televisão, nas redes sociais, a tal situação de tem ciúmes, se tem ciúmes é porque gosta. Não, não é. Não tem respeito nem tem confiança na pessoa. Exatamente. O amor tem que ser livre. Nós temos que estar com alguém e nos sentirmos livres. É porque durante anos estes tipos de relacionamentos mantém-se a vida toda. Ou a vida toda, sim. E a pessoa nunca experiencia o que é o verdadeiro amor, o que é o verdadeiro respeito um pelo outro, e isso também acaba por destruí-la por dentro, porque ela acha que aquilo é o normal. Acha que aquilo é o normal. E depois passa esse padrão para os filhos. Que passam e passamos assim de geração em geração. Porque isso é uma das consequências de não haver intervenção. Sim. Ajuda nestes casos. Por isso é que é tão importante o psicólogo estar também, por exemplo, nas escolas. Pois é. Porque se detectar nas crianças. Exatamente, mostrar nas crianças mostrar às crianças o que é normal, porque eles em casa podem não ter o exemplo que é o ideal, mas pelo menos na escola conseguem perceber, afinal, há outras formas de viver. E é tão importante nós falarmos disto nestes programas de televisão para as pessoas que estão em casa perceberem que realmente há campainhas que tocam e que todos nós merecemos estar numa relação livre. Ou então, simplesmente não estar em relação nenhuma. Como é que nós podemos, então, recuperar a autoestima, a confiança no próximo, depois de viver este tipo de situações que nos traumatizam? É complicado. Não vamos dizer aqui que é um caminho fácil. Não é assim no estalar de dedos. Não será no estalar de dedos. É necessário haver aqui um acompanhamento com a pessoa, é preciso existir um acompanhamento com a pessoa e então voltar aquilo que tínhamos já falado de refazer as crenças da pessoa, para a pessoa compreender que não são todas as pessoas iguais. Isso dá para fazer, por exemplo, em terapias de grupo, muitas vezes funciona muito bem. Em algumas situações, terapia de grupo com pessoas que passaram pelo mesmo, mostrarmos aqui que todos podemos ter passado pelo mesmo, mas podemos refazer depois a nossa vida, que não há problema e que há pessoas que realmente são diferentes. Porque nós não somos mesmo todos iguais, não somos mesmo. Pois não, é abordagem diferente. Exatamente.